Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Fiz essa maquiagem pra ir num casamento, inclusive eu tenho que até colocar meu aparelho ali agora que eu tô esquecendo. Esse é o resultado da maquiagem que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, deixa o seu like se gostou do resultado e vem assistir o vídeo comigo. Antes de começar a maquiagem, vamos arrumar o cabelo aqui comigo. Antes eu costumava fazer só o Babyliss com o cabelo desse jeito aqui mesmo. Só que esses dias eu fui no salão e aí ele fez primeiro uma escova, depois o Babyliss e eu acho que o resultado ficou muito melhor. Então hoje eu vou fazer desse jeito pra ver se vai ficar melhor também. No início ele fica bem mais assim mesmo, bem enroladinho, mas olha, ele ficou lindinho. E aí depois, quando eu acabar a minha maquiagem, eu vou soltar esses cachos, mas realmente, gente, com a escova fica bem mais bonito, ele fica mais alinhado. Que quando eu não fazia escova, esses cabelinhos pequenininhos que eu tinha aqui, esse ficava pra fora, ficava bem feio. Agora sim, eu acho que vai ficar mais bonito. Vamos ver, né, no final. Agora vamos começar na nossa maquiagem, é a parte mais legal, na minha opinião. Bom, meu rosto já tá limpo, né? Eu já lavei. Agora eu vou passar um hidratante. Eu comprei um hidratante que ele chama Nupil Firmness. Que eu tô gostando muito, eu peguei foi indicação de comentários na internet, eu vi gente falando sobre ele, R$ 20. Comprei, eu falei assim, ah, barato, vamos ver o que que vai dar. Ó, já tô acabando com ele praticamente, e ele ainda vem com uma pazinha, achei muito chique. E ele hidrata muito agora tá inverno, né? Então, hidrata muito no inverno a minha pele, ela resseca bastante com o frio. Então, esse hidratante aqui tá sendo bem bom. Tô gostando bastante de passar ele. Tô passando ele de manhã, de noite. E ele ainda tem proteção solar, ó. Então dá pra usar de manhã. Eu uso ele antes de dormir à noite e antes do protetor de manhã. Tô gostando bastante dele. Ele deixa a pele bem lisinha, bem protegida também do frio. Eu gosto. Ele é bem grossinho, ele parece aquele. Ele não é tão grosso quanto o Nivea, mas a sensação dele na pele, você sente que tem uma coisa aqui na pele, mas logo logo passa. Quando ele seca, passa. Mas ele hidrata bastante a pele, eu sinto mesmo a pele mais macia, fica bem gostosa. Tô gostando bastante dele. R$ 20, gente. Passo no pescoço também, porque eu vou passar maquiagem no pescoço hoje. Meu vestido, eu não sei se eu vou conseguir tirar uma foto. Então, como ele tem um decote no meio, eu preciso manter minha pele da cor do meu colo, né? Como tá inverno, eu tô pegando pouco sol, eu tô mais branquinha. E, gente, casamento eu choro. Nossa, casamento, a maioria dos casamentos eu choro. Ainda mais que essa é a amiga minha, eu conheço ela. Eu acho que eu vou chorar. Então, eu preciso caprichar muito nessa pele aqui, deixar ela bem blindada, porque eu sei que as chances de eu chorar são altas. E eu queria muito usar essa base aqui da Dior, só que ela tá mais escura que o meu tom de pele, porque quando eu comprei ela, eu tava mais bronzeada, era época de verão. Só que tudo nessa vida tem jeito, né? Só não tem jeito pra morte. Então, vou aproveitar e dar a diquinha pra vocês aqui, o que é que eu faço nessa situação. Além de mais escura que a minha pele, ela também tá um pouquinho mais amarela. Essa base, ela é a cor 3N, N de neutro. Só que eu tô achando que ela fica amarelada pro meu tom de pele. Sempre achei que meu tom de pele era neutro, mas as bases neutras ultimamente estão ficando amarelada pra mim. Então, eu tô repensando sobre isso. Pode ser que eu seja subtom frio. Meu cachorro tá latindo aí no fundo, ignorem. Presença especial. Então, eu vou colocar na plaquinha aqui 3 pumpzinhos da base. Como eu tô achando ela amarelada pro meu tom de pele, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma raspadinha num blush em bastão que eu tenho aqui, que eu não gosto dele, porque ele é muito duro, tá vendo? Ele quase não sai. Então, eu vou pegar um pouquinho desse blush aqui, dar uma raspadinha nele assim, e vou misturar com essa base aqui, pra dar uma arrozeada na base. Ela não ficar tão amarelada no meu tom de pele, só que eu ainda tenho que clareá-la também. Então, eu acho que vou passar um corretivo da Natura que eu tenho ali. Vou misturar ele aqui no meio pra deixar essa base mais clara. E também colocar uma blindagem pra evitar essa base de sair quando eu for chorar. Como o corretivo também tem um fundo amarelado, provavelmente eu vou ter que colocar um pouquinho mais esse blush rosa
Tô pegando aqui, ó, e colocando aqui na plaquinha junto com a base. Ó, coloquei o corretivo aqui. E agora vamos misturar tudo. Antes de aplicar na pele, eu pego um tasquinho aqui e faço o teste para ver se ficou bom. Então, misturo bem tudo aqui. Põe um pouquinho aqui. Olha só que lindo! Deu certo? Tá um pouco escuro ainda. Acho que eu vou misturar a base branca. Não é branca, mas eu tenho essa base aqui da Boca Rosa, que tá vendo? Ela é bem mais clara. Eu acho que vai facilitar do que ficar colocando corretivo, que o corretivo não tá saindo. Sai um pouco, né? Mas o corretivo tem que sair pouco mesmo. Dou uma ditada nela, tem um tempão que eu não uso ela. Vou colocar aqui na placa um pouquinho. Ih, ela tá meio aguada. Tomara que dê certo. E vamos misturar aqui essa meleca que eu arrumei. É blush com base, duas bases diferentes e corretivo. Vamos pôr mais um tiquinho de base, que ainda tá um pouquinho escuro. Olha, aqui ela não tá parecendo ser tão clara, mas é porque às vezes já clareou bastante, né? Então vamos dar mais uma misturada aqui, fazer mais um teste. Agora ficou bom. Ó, sumiu na minha pele. Aqui tava um pouco amarelo, tá vendo? Depois que seca, ela escurece um pouquinho. Aqui já tá, deu uma sumida. Agora ficou bom. Lembrando que eu vou estar com um decote, né? Então precisa combinar com a cor do pescoço. Antes da base, fixador de maquiagem. Vou usar esse aqui da Catarina Hill. Afasto o cabelo e espio bastante pra ficar assim, ó, brilhando mesmo, de molhado. E acabei de lembrar que eu não coloquei a blindagem aqui na base. Então vou colocar da Catarina Hill também, o Angel Magic. Vou pingar duas gotinhas e misturar mais. Que isso aqui faz a maquiagem durar bastante e ficar à prova d'água também. Agora que tá tudo misturado, vamos aplicar na pele. Esperar secar aqui. Aplicar também no pescoço. Gente, gravar vídeo tá sendo até bom pra mim, porque normalmente eu deixava pra arrumar bem mais tarde e acabava sempre me atrasando. Aí hoje eu comecei mais cedo, eu acho que eu vou acabar mais cedo também. Agora são 6h43. Meu cabelo já tá pronto, meu vestido é só colocar. O casamento é 8 horas. Então, tô até adiantada. Graças a Deus. Meu namorado que agradece, porque ele é super pontual. Inclusive, ele é até adiantado, ele gosta de sair mais cedo para as coisas. E eu normalmente me atraso um pouco. Então, assim, ele vai achar é bom hoje. Já apliquei o hidratante, apliquei o fixador. Agora, eu quero aplicar também esse primer aqui da Biang, que eu acho que também tudo que eu posso colocar aqui para deixar essa pele mais no lugar, eu vou colocar. Então, eu vou apertar aqui o primer. Olha, ele deu uma entupidinha na tampa. Apertar de novo. Não ficou cheio de. Dou uma apertadinha aqui na mão. E vou aplicar principalmente aqui no centro do rosto, perto aqui dos olhos e do nariz. Aqui perto do bigode chinês, porque o meu marca muito, então eu já vou aplicar aqui dos dois lados, né? Sempre importante reforçar que tudo às vezes aparece no vídeo que eu fiz de um lado só, tô fazendo os dois. É importante, eu sei que é óbvio, mas né, tem que ser dito óbvio também, porque é sobre isso. Reforçar aqui o bigodinho, passo aqui no nariz, em volta do nariz todo, do lado dos olhos, e o restinho eu passo no pescoço. Espero secar mais uma vez. E a base eu vou aplicar com esse pincel aqui que é novo, inclusive eu vou aproveitar para estrear ele. Olha, gente, que lindo, novinho. Já coloquei um restinho da base aqui, que tava na espátula. Então eu tô limpando a espátula com pincel. Já vou usando as coisas e limpando pra não deixar nada pra depois. Que amanhã é domingo, amanhã eu quero descansar. Pele seca. Então eu começo a aplicar a base em batidinhas com esse pincel. Ai, que cheirinho bom. Tinha esquecido tanto que essa base é cheirosa. Tá de ó. Vem em batidinhas em todo o rosto, uniformizando a base na minha pele. Agora do outro lado. Ai, gente, essa base ficou maravilhosa. Nossa, amei. Amei, amei, amei. Testinha. Aqui perto do cabelo eu vou deixar assim mesmo, porque depois eu vou fazer o contorno. Aí o contorno já resolve isso aqui. Aplico aqui no pescoço. Vou colocar um colarzinho aqui. Eu acho que ele vai ajudar a dar uma também, né, uma igualada. Mas, gente, essa base ficou ótima. Nossa, ficou muito boa. Agora eu gosto de pegar a esponjinha só pra dar o acabamento, tirar o excesso de base aqui. Se tiver excesso em algum lugar, ela vai tirar também. Porque espalhadinha ela já tá.
Lembrar bem aqui dos cantinhos do nariz, cantinho do olho, aqui na bochechinha, passar o uniforme em toda a parte do bochecha, na testa, deixar tudo uniforme. Ó, a minha plaquinha ficou assim porque eu vim pegando, né, toda a base com um pincelzinho, fica tudo aqui bem uniforme e aí a gente vai aplicando. Então ficou assim. Eu ainda tô achando que ainda tá um pouquinho mais amarelado, então eu vou clarear um pouquinho, principalmente aqui no pescoço com essa base mais clara. Vou aplicar um pouquinho aqui e espalhar com um pincelzinho. Porque se o pescoço ficar mal maquiado, ele quer a junção aqui do rosto com o colo, né? Então vai dar pra ver. Então, ele tem que ficar bem bonito também. Porque no rosto a gente vai passar ainda mais corretivo pra fazer iluminação. Então, querendo ou não, tudo vai se anular aqui. Agora acho que ficou melhor. Ficou mais harmônico. Maquiagem é isso, gente, construção. O tempo inteiro a gente tá aqui construindo. Ai, mas eu amo demais isso daqui, meu Deus do céu. Amo, 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 amo. Agora, corretivo, o mesmo que eu tinha misturado na base aquela hora. Esse aqui é o 19N. Vou pegar uma paleta aqui com espelho que vai facilitar pra mim. Então, vou pegar o espelhinho aqui, olho lá pra cima, aplico o corretivo aqui nessa região abaixo dos olhos, mais claro. E venho também com a esponjinha e espalhando esse corretivo em toda a região inferior da pálpebra. Tá vendo? Aqui já dá uma iluminada que combina com aqui e fica mais claro. A base, ela é pra deixar o tom da pele uniforme. Se fica um pouquinho mais escuro, a gente consegue consertar com corretivo depois, mais claro, na hora de fazer a iluminação. Vou passar um pouquinho também aqui no centro do nariz. Vou reforçar aqui. E aqui no bigodinho também e no queixo. Eu gosto de deixar sempre o centro do rosto bem iluminado, porque eu faço o contorno nas bordas. Gosto de fazer como se fosse um triângulo, assim, ó. Porque pro meu rosto eu acho que fica bem bonito, combina bastante esse tipo de iluminação. O restinho que fica aqui eu passo na testa e eu já sei que maquiagem que eu quero usar hoje. Pro contorno, eu vou misturar dois corretivos. Os dois também da Natura. Esse aqui tem um tomzinho um pouquinho mais quente e esse mais frio. Como sobrou base aqui, eu vou misturar um pouquinho deles aqui nessa base. Aí já fica tudo com a mesma cor, conversando nessa minha paleta de cores aqui. Eu pus duas raspadinhas daquele outro. E esse aqui eu vou colocar uma só, porque esse aqui é só pra esfriar a cor e escurecer um pouquinho também. Vou misturar. Aí eu criei uma cor nova, provavelmente existe para vender, mas eu prefiro ter em casa que aí eu vou criando as minhas quando eu preciso. Então eu coloco dos dois lados aqui na maçã do rosto. Com a esponjinha eu venho espalhando e já esfumando esse corretivo, fazendo contorno aqui da maçã do rosto. Eu já gosto de começar a esfumar aqui na plaquinha. Então, eu pego e quando ela já tá saindo esfumado aqui, significa que na esponjinha também tá. Já vim aplicando, esfumando pra não ficar nada marcado. Quando tem excesso de produto assim, aí eu já vou passando em outros lugares. Então, eu vou subindo aqui, ó, pra cima, porque eu vou aplicar aqui na testa também. Então, como já tem excesso aqui, eu já venho subindo com o produto aqui pra frente, pra cima em direção ao cabelo. O restinho eu desço aqui pra baixo. Faço o contorno da mandíbula, mas só com o resto. Eu não gosto de marcar muito a mandíbula com maquiagem, não. Acho que é meio feio, meio marcado demais. Eu gosto de tudo muito natural. Aqui é óbvio, né, que vai dar pra ver que eu tô com maquiagem. Não vai ficar tão natural assim. Mas não é aquela maquiagem que fica marcada demais. É uma maquiagem que você vê que tem uma maquiagem ali, né, no rosto da pessoa, mas não tá nada marcado, tá tudo bem esfumado. Você não vê marcação de nada, onde começa, onde termina nada. Agora a mesma coisa na testa, eu vou pegar aqui daquele jeito que eu mostrei pra vocês, já esfumando na plaquinha e vem aqui, ó, entrando pro meio do cabelo, pra não ficar divisão de onde tem maquiagem e onde não tem. Vem esfumando tudo aqui. Ai, gente, eu acho que o contorno deixa a maquiagem muito bonita. Nossa, não precisa ser forte, mas precisa ter um contorno. Senão fica muito, a cara fica muito branca. Ui, até voou. Parece que a cara fica igual de um fantasma, toda branca. Dá não. No nariz eu passo o restinho só aqui na pontinha, porque eu gosto desse efeito aqui, ó. Na pontinha do nariz. Parecendo bronzeadinho de sol. Ah, eu acho muito fofo. O restinho também aqui no contorno da mandíbula. Perfeito. Agora, de blush, eu vou passar um da Petrize, cremoso.
esse daqui. Aplico com um pincelzinho de blush mesmo. Ele é bem forte, então a gente vem com cuidado. Já passa também como se estivesse espalhando. E eu gosto de passar, fecho o olho aqui, ó, e gosto de passar até aqui na frente, porque como o corretivo que eu passei, ele é bem amarelado, eu gosto de ir neutralizando o amarelo do meu rosto com blush. Então, eu concentro bem aonde é o lugar mesmo de passar o blush aqui. E aí, com o que sobra no pincel, eu venho passando aqui na frente, perto do olho. Desço aqui um pouquinho perto da boca, até eu ver que tá neutralizando o amarelo. Passo praticamente no rosto inteiro o blush. No narizinho, um pouquinho aqui na testa. Aqui na testa ficou vermelho demais. Pega a esponjinha, com a parte que não tá suja. Aqui é contorno, né? Se eu passar isso aqui, vai ficar escura a minha pele. Aqui é resto de base, então venho com a bundinha da esponjinha, que tá só com o restinho de base, só pra esfumar melhor esse vermelho aqui e não ficar a cara vermelha, ficar só neutro, não amarelo. Vou reforçar um pouquinho mais o blush mesmo, porque eu acabei espalhando no rosto inteiro e deixei o blush faltando. Eu gosto de deixar o blush um pouquinho mais forte, porque ele vai saindo conforme a gente vai vivendo a vida. Então eu gosto de exagerar um pouquinho no blush antes de sair. A sobrancelha, eu vou passar um lencinho umedecido aqui nela, só pra tirar esse excesso de base, porque eu vou passar um gelzinho, tanto pra dar cor, quanto um gelzinho pra fixar ela no lugar. Antes, hora do pó, pozinho na tampa. Tive que pegar outra esponjinha, porque essa daqui já tá bem suja. Suja de contorno, inclusive. Então, como eu não quero deixar meu rosto mais escuro, já tô gostando de como é que tá aqui. Vou olhar pra cima, tirar o vinco que formou, porque, ó, forma um vinco debaixo aqui do olho. Tá vendo? Debaixo dos dois olhos. E aí eu olho bem pra cima, dou batidinhas com a esponjinha de um lado pro outro aqui, só pra tirar esse vinco e aplicar o pó. Pego o pó com a parte retinha da esponja, tiro o excesso, olho pra cima também e aplico carimbando. E ele vai ficar mais branquinho assim mesmo, mas não tem problema, depois a gente tira esse excesso. Aí eu aproveito para passar o pó no rosto todo. Desço aqui para baixo, aplico aqui em volta do nariz, no bigodinho e bigodinho chinês, em cima do blush, que depois eu vou reforçar o blush com blush em pó, aqui na mandíbula, na bochecha toda, na testa. Só aqui no olho que não, porque a gente vai passar a sombra ainda. E eu preciso do olho pregando para grudar a sombra que a gente vai aplicar. O rosto tá todo branco assim, o que que eu faço? Eu pego um pincel fofão, limpo, e começo a varrer esse pó com a mão leve, sem fazer força, como se eu estivesse espalhando esse pozinho mesmo por todo o rosto. Olho pra cima, varro de um lado pro outro. Aí o restinho de pó que tem aqui na tampa, eu pego com esse pincel, aplico também no pescoço. Agora eu vou aplicar o blush em pó. Eu vou colocar esse daqui da Max Love, essa cor aqui. Pego só um pouquinho, que ele também é forte, já tiro o excesso. Aplico aqui no lugarzinho do blush. Ah, tem que passar o contorno em pó também, para reforçar. Contorno em pó, eu vou colocar dessa paleta aqui, ó. Eu vou fazer uma mistura com esses dois. Na verdade, eu vou fazer a mistura desses três aqui. Então, eu vou pegar um, dois, três, um, dois, três. Tirar o excesso e agora aplico esfumando só para dar uma sombra. Eu vou passar mais nessa região aqui na testa. Dá uma diferença, tá vendo? Com contorno e sem. Então tem que aplicar esfumando bem para não ficar marcado. Do outro lado a mesma coisa. Um, dois, três, um, dois, três. Tiro o excesso. E o restinho eu subo aqui para a testa, passo aqui no nariz e na mandíbula. Já vou aproveitar para aplicar também o iluminador. O iluminador eu vou colocar esse daqui em pó da Petrize. Esse aqui que ele é meio rosé, ele é bem forte. Então eu pego ele com o dedinho mesmo, ó. Só esse pouquinho aqui, vocês vão ver o tanto que brilha. Vou aplicar, aplico com o dedinho mesmo, já vem esfumando. Quando eu pego muito assim, ó, foi sem querer. Eu já gosto de tirar o excesso aqui na mão. E vem aplicando aqui também, já espalhando. Aí eu gosto de aplicar iluminador tanto aqui no ponto mais alto aqui da maçã. E aí o restinho que sobra aqui no meu dedo, eu passo aqui no nariz. Sobrou aqui na mão também, pego, põe um pouquinho no queixo.
E agora eu vou arrumar a sobrancelha. Só que enquanto eu arrumo a sobrancelha, o que que eu vou aproveitar pra fazer? Primeiro, eu vou limpar meus lábios com um lencinho. Como hoje o foco é o olho, eu vou querer fazer a boca mais natural. Então, eu vou limpar aqui. Vou aproveitar para espirrar mais fixador. Aplico bastante assim, fica meio molhado, mas é assim mesmo. Espero secar e enquanto seca, eu vou aproveitar para arrumar minhas sobrancelhas. Eu pego um pincelzinho assim, mais fininho, essa pastinha aqui de sobrancelhas e começo a arrumar bem naturalzinho. Então, eu faço só aqui a delimitação da sobrancelha embaixo e em cima, para depois passar o gelzinho para fixar os pelos no lugar. Sobrancelhas preenchidas. Agora eu vou aplicar esse gelzinho aqui da Melu. Ele é transparente, ele é mais para deixar os pelinhos no lugar mesmo. Primeiro eu venho contra o pelo para pegar em todos os pelinhos. E aí eu venho penteando eles para deixar eles no lugar paradinho. De um lado e do outro. De batom, eu vou usar esse lip combo aqui, que tem de tudo, ó. Um lápis labial da Shiglam, lip oil da Petrize com esse lip tint da Melu. Gente, fica maravilhoso, maravilhoso. Subo aqui a tampinha, né, dele. Faço o contorno dos lábios com esse lápis. Eu gosto de fazer um pouquinho pra fora. Só um pouquinho, tá? Faço muito não. E eu sigo o contorno natural do meu lábio, não faço nenhum desenho diferente, não, porque eu quero que essa maquiagem fique bonita pessoalmente também. Porque tem maquiagem que a gente faz que aqui na internet fica maravilhoso, mas você sai na rua, fica esquisito pra caralho, né? Então aqui, tô fazendo um trem bonito que dá pra sair na rua que fica bonito também. Contorno os lábios. Agora eu venho com lip oil. Esse aqui é na cor Mocha Mousse. E aí eu passo até em cima de onde eu passei o lápis. E por cima disso aqui, eu passo o lip tint. Eu gosto de dar uma uniformizada com o dedinho. Aí fica assim. Ai, gente, eu acho que isso aqui fica bonito demais. Porque dá uma impressão de boca saudável e ao mesmo tempo natural. Parece que eu fiz preenchimento labial. Ai, gente, fica lindo demais. Nossa. Agora, para os olhos, eu quero uma coisa bem sexy. Quero que meu namorado olhe pra mim e fale assim: Nossa, essa minha mulher é uma mulher maravilhosa. Entendeu? Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o lápis de olho, aplicar aqui na linha d'água dos dois olhos. E lápis eu gosto de aplicar tanto em cima quanto embaixo, porque conforme a gente vai piscando, o de baixo vai pra cima, chega no final da festa, você tá sem lápis embaixo. Aí fica aquela coisa horrorosa, tudo manchado. Então, eu gosto de aplicar embaixo e em cima. E na pálpebra eu vou aplicar primeiro esse marronzinho aqui com um pincel de esfumar. Vou pegar a sombra com o pincel em pezinho para ficar a sombra só na parte reta aqui do pincel em cima. Tiro o excesso. Como eu não passei pó na pálpebra, ela tá grudentinha ainda, tá vendo? Tanto que até deu um vincozinho aqui. Então eu só vou espalhar esse corretivo aqui com o dedo, tirar esse vinco dos dois olhos. Levanto bem a sobrancelha, acho o côncavo, que é essa parte mais fundinha aqui do olho. Entre o olho e esse ossinho aqui da sobrancelha, a gente tem um fundinho, que é o côncavo. Então, eu levanto bem a sobrancelha, esse côncavo, ó, vai dar uma marcadinha, tá vendo? Que deu uma sombrazinha aqui. Pego o pincel, bem aqui na pontinha do pincel, pra ficar bem, a mão bem levinha, olho bem lá pra cima, e começo a fazer movimentos de bolinha aqui no final do olho, em direção ao centro. E aí eu vou contornando esse fundinho aqui do olho, que é o côncavo. Vou fazendo isso até eu ver que não tá saindo sombra mais. Parou de sair sombra, pego mais, tiro o excesso. Nunca eu vou direto sem tirar o excesso primeiro, porque senão pode manchar. E aí a gente não vai conseguir fazer esse efeito esfumado que a gente quer. Porque o efeito esfumado é esse, que a gente não vê onde a sombra começa e onde a sombra termina. A gente só vê que tem uma sombra ali, meio assim, fazendo um efeito, ó, igual esse efeito aqui que deu no olho, que a gente não sabe aonde é a sombra. A gente vê que tem uma sombra ali, mas não sabe onde ela começa nem onde ela termina. Isso que a gente quer quando a gente tá fazendo a maquiagem. Aqui no final, a gente pode fazer bem esse movimento e concentrar, porque no meu caso eu quero esse finalzinho mais escuro. Então eu posso concentrar bastante esses movimentos de bolinha aqui
Porque esse aqui fica mais escuro, não tem problema. Depois eu vou passar até uma outra sombra pra deixar mais escuro ainda, que essa é a intenção. Depois que eu faço esse esfumado aqui, o restinho que sobra de sombra no pincel, eu gosto de dar uma puxadinha aqui pra dar uma alongada no olhar. Esse efeito aqui no meu olho eu acho que fica muito bonito. Então eu gosto de dar uma alongadinha nesse esfumado. Agora que a sombra não escurece mais, porque eu já fui no limite dela, eu vou aplicar ela em toda a pálpebra. Então eu pego com o mesmo pincelzinho. Agora eu já pego com ela mais deitadinha, porque agora eu vou aplicar. Então eu quero que fique esse excesso aqui mesmo no pincel. E aí eu venho carimbando essa sombra até aqui no meio, quase até o iniciozinho do olho. Agora eu venho carimbando, depositando esse pozinho de sombra aqui até o início. Hoje eu quero ir toda marrom. Meu vestido é marrom, quero ir de sombra marrom, minhas unhas também estão marrom. Toda marrom hoje. Esse início aqui eu também gosto de dar uma esfumada pra não ficar aquela coisa perdida. Então eu gosto de ir só com o restinho do pincel mesmo, sem pegar mais produto. Dar uma esfumada aqui. Agora eu vou vir com esse marrom chocolate. Pego com o pincel em pezinho, porque agora é hora de esfumar. Tiro o excesso, levanto de novo a sobrancelha. Concentro essa sombra aqui no finalzinho do olho, fazendo movimentos circulares. Só que agora eu não vou até a metade do olho com ela, não. Eu vou concentrar essa sombra aqui no finalzinho. Se cair aqui embaixo, não tem problema, a gente já passou pó. É só varrer aqui depois, que sai. Se acontecer isso aqui, ó, ai, sem querer, meu pincel escapuliu, foi para outro lugar. É bom a gente ter sempre um pincelzinho igual, né, de preferência. Ou pode ser até um pouquinho maior também, não tem problema, mas tem que estar limpo. E aí, a gente pega esse pincelzinho limpo e vem esfumando com ele na parte que a gente borrou sem querer. Pra gente consertar a cagadinha que a gente fez. A gente vai como se estivesse varrendo mesmo, vai ficar fazendo batidinha até a gente conseguir esfumar tudo aqui. Mesma coisa no outro olho. Primeiro eu concentro a sombra aqui na parte de fora até a metade. Esfumo até a metade também. O restinho eu puxo pra fora. Gente, meu celular tá acabando bateria, então eu preciso dar uma corridinha aqui. Mas aí eu já adiantei o que que eu fiz. Peguei a mesma sombra que eu apliquei na parte de fora do olho, essa daqui, e passei na parte de baixo do olho até aqui no início. O mesmo iluminador que eu usei aqui no rosto, eu peguei ele com esse pincelzinho menorzinho, apliquei aqui no cantinho do olho e em cima aqui na sobrancelha, só nessa parte. E eu ia colar cílios postiços, mas acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu gostei desse jeito, desse efeito que deu. Gostei sim. Estou pronta. Olha como que o cabelo ficou. Ele vai caindo, tá vendo? Ele fica bem bonito depois, ó. Aí ele fica só as ondas. Gostei bastante do resultado. Esse é o resultado da maquiagem. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos que eu postar por aqui. E até o próximo vídeo. Beijinhos! Acabei de chegar do casamento. Chorei horrores. Eu sabia que eu ia chorar. Gente, essa é a minha pele. Esse é o resultado da pele. Acabei de chegar em casa. Como eu disse, ó, meu bigodinho marca um pouquinho. Já tava esperando isso mesmo. Chegar mais perto aqui pra ver os detalhes. Ó, a sombra continua a mesma coisa. Aqui em volta do nariz saiu um pouquinho a base. Bigodinho, né, que marcou. Batom também saiu, porque é gloss, né? Então gloss sai mesmo. Pra quem chorou pra caramba, eu acho que durou até bastante, porque, gente, eu chorei muito. Nossa senhora, chorei demais. Ao dente sujo, gente. Escovar dente ainda, que eu realmente acabei de chegar em casa.